Boa noite, amigos, boa noite, amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Com muita alegria, estamos aqui agora reunidos para podermos aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus, para podermos orar, para nessa corrente de orações vibrarmos por todos aqueles que necessitam. E neste momento rogamos ao nosso Pai de amor e de bondade que nos fortaleça, nos auxilie, nos abençoe, esteja conosco sempre neste amparo em que a gente se sente um filho tão especial e somos, porque somos todos filhos únicos, né? A nossa identidade é única, a nossa digital é única. Então somos todos filhos especiais do nosso querido Deus. E assim, nós vamos rogar às equipes trabalhadoras que possam nos abençoar, fazer os tratamentos que normalmente aproveitam as nossas vibrações positivas, a nossa ligação com o nosso anjo da guarda, com os mentores, e que possamos também rogar que os nossos lares sejam abençoados, que os nossos lares sejam protegidos e que nós possamos estar conectados nessa energia de harmonia, de união, de compreensão, de paciência, de esperança e de amor. Que o nosso Deus de bondade possa, nesse instante, abençoar o nosso momento de estudo e oração, abençoar o nosso bairro, os nossos vizinhos, as nossas cidades, os nossos países, e esse mundo maravilhoso chamado Terra, dentro desse universo maravilhoso criado pelo Pai. Sejam todos muito bem-vindos. Aquelas pessoas que não colocam mensagem no chat, estão sempre nos acompanhando, eu agradeço. Aquelas pessoas que tiram um tempinho para colocar a mensagem, eu agradeço, deixo meu coração feliz. E aqueles que vão assistir em outro momento, por estarem no trabalho, não conseguirem se conectar todas as vezes, agradeço. Agradeço cada like, agradeço cada inscrição do canal. Muito obrigada. É isso aí, vamos nos fortalecendo e seguindo sempre adiante. Aqui no chat ao vivo, hoje eu dou boa noite para a querida Lúcia Fleury, muita paz. David Oren, boa noite. Maria das Graças, boa noite. Estelinha, boa noite. Antônio Freitas, boa noite. Auxiliadora, boa noite. Silvia, Cecília, Mariângela, Joana Dark, todos queridos do coração, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos fazer um estudo no livro, este livro aqui. Boa noite, Raul e Marisa, sejam bem-vindos. Olha, esse livro que nós vamos estudar. O nome, Diretrizes para o Êxito. Autoria espiritual, Joana de Ângeles, e a psicografia do nosso querido Divaldo Franco. O título do nosso estudo de hoje é do capítulo 26 desse livro, Afetividade. E eu vou lendo e comentando, tá bom? Porque a leitura é um pouquinho maior, então eu vou ler por trechos e comentar, para a gente traduzir os ensinamentos de Joana de Ângeles, que são sempre maravilhosos, tá bom? Bom, faz parte da lei natural da vida a afetividade. A afetividade é um sentimento inato ao ser humano, em todos os estágios do seu processo evolutivo. Esse conjunto de fenômenos psicológicos expressa-se de maneira variada, como alegria ou dor, bem-estar ou aflição, expectativa ou paz, ternura ou compaixão, gratidão ou sofrimento. Mesmo entre os animais denominados inferiores, existe afetividade primária, em formas primárias que se ampliarão através do tempo,
traduzindo-se em apego, fidelidade, entendimentos, como os automatismos que se fixaram por meio da educação e da disciplina. Vamos dar uma paradinha aqui. Então, a afetividade aqui está sendo no sentido psicológico que Joana de Ângeles está nos trazendo. Não é porque no meio popular a gente fala assim, eu tenho um afeto muito grande por fulano, né? Então a gente traduz como se fosse o gostar de alguém. Eu tenho um afeto, eu gosto muito de alguém. Só que esse sentido é mais amplo, como Joana está trazendo, dentro de uma visão mais dentro da psicologia, né? Então eu vou falar um pouquinho de como a psicologia vê a afetividade para a gente entender quando Joana de Ângeles citar esse nome daqui para frente. Combinado? Bom, esse termo afetividade, ele foi introduzido em 1925, então é um termo novo, né? E ele foi introduzido para designar um conjunto de fenômenos psíquicos e físicos expressos sob formas diferentes. Então, a afetividade é uma habilidade humana de expressar sentimentos e emoções, positivos ou negativos, e a habilidade de reagir a esses sentimentos também. Então, a afetividade, ela, na realidade, aqui se trata de um estado psicológico e pode ou não ser modificado a partir das situações. Então, nós temos afetividade dentro dos nossos interesses, desejos, valores, tendências, emoções, ou seja, a afetividade nesse contexto mais amplo está presente em todos os setores, em todos os campos da nossa vida, certo? Bom, a afetividade, ela determina o modo como as pessoas visualizam o mundo e a forma com que se manifesta dentro dele. Então, por exemplo, todas as pessoas trazem dentro de si recordações, experiências em toda a sua história. Então, a presença ou a ausência de afeto determina a forma como o indivíduo se desenvolverá. Por exemplo, uma criança sem aprender a lidar com seus afetos, com seus sentimentos, com as suas emoções, uma criança que não é amada, ela possivelmente terá problemas no desenvolvimento e principalmente na autoestima, né? E como é isso não ser amada? Mas o pai e a mãe amam muito, mas talvez o meio como um todo é um meio hostil, né? Que não desenvolveu essa habilidade de expressar o afeto, os sentimentos, as emoções. Então, o meio que a gente está auxilia muito como as pessoas expressam afetividade no nosso meio, a forma que nós também aprendemos a expressar a nossa afetividade. Isso pode ser mudado em alguns casos, sim. Em outros, a pessoa não consegue mudar. Por quê? Porque a pessoa também precisa de trabalhar o seu autoconhecimento, o seu desenvolvimento para conseguir fazer essa mudança, né? A afetividade, então, ela é de extrema importância para a saúde mental de todos nós seres humanos, porque a afetividade ela influencia o desenvolvimento geral, o comportamento e até mesmo o desenvolvimento cognitivo. Um exemplo, Piaget, né? Ele falava isso, que para aprendizado não precisaria apenas de um QI alto, mas precisaria de ter essa afetividade envolta no processo de ensino-aprendizagem, né? Bom, cada fenômeno ele muda de acordo com a intensidade, com a duração, com as reações comportamentais, com as ações
perante a sociedade, com as reações corporais. Então, muda muito a forma de expressar de uma pessoa para outra, mas apesar disso, mesmo que a intensidade seja diferente, são comuns, na maioria das vezes, essas expressões, né? No sentido aqui desse estudo da psicologia, vamos dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma ideia, uma noção, um pensamento. Eu estou feliz. Então, isso é o meu pensamento, né? Eu penso, nossa, eu estou muito feliz hoje. Qual que é o sentimento que eu estou sentindo? Felicidade. Estou sentindo felicidade. Qual é a emoção que carrega? Alegria. Qual é o humor? Não o humor é uma euforia, né? Porque a felicidade deixa a pessoa mais eufórica, né? E como que eu externalizo tudo isso? Eu externalizo, muitas vezes eu aumento o tom de voz, a mímica facial, por exemplo, o sorriso, o riso, o olhar feliz. Então, às vezes a pessoa tá muda, mas está tão feliz que a gente olha e brinca. Viu o passarinho verde hoje? Não é mesmo? Então, o nosso corpo expressa a nossa afetividade também, esse conjunto. Mas alguns transtornos mentais, psíquicos, acontecem devido à ausência do recebimento de um afeto. E muitas vezes, casos de depressão, de fobias, de somatizações, de ansiedades, têm a ver com esse núcleo da afetividade que está doente. Então, expressa através de doenças psicológicas, de doenças psiquiátricas, de doenças psicossomáticas, de doenças do corpo físico, né? Através dessa dificuldade de entrar em contato com o afeto, de expressar esse afeto. E nós temos um termo que a gente chama incontinência emocional, que é uma alteração onde o indivíduo não se domina emocionalmente. Mas com isso, nós temos as reações afetivas. Então, por exemplo, se eu chego no ambiente, por exemplo, eu estou chegando na casa de alguém, ai, que paz, que casa gostosa, que ambiente positivo, que casa que me traz aquela coisa boa por dentro. Então, eu me sintonizo com aquele ambiente, é uma sintonia de afeto, e passo a sentir aquilo de bom naquele ambiente. Passo a ficar em paz, a me sentir em paz, e vou ficar numa sintonia desse evento, né? A mesma coisa, eu posso ficar triste, chateada, se eu estiver num ambiente de dor, um ambiente triste, um ambiente mórbido. Então, eu passo a sentir tristeza, peso, desânimo, né? Então, isso é uma sintonização afetiva. Existe uma outra forma de reação, que é a irradiação afetiva. Olha que interessante. A irradiação, quando transmite, irradia, contamina os outros com seu estado afetivo momentâneo. Por exemplo, a gente faz os outros entrarem em sintonia com a gente. Há pouco tempo, eu fiz um aniversário com poucos amigos, e aí todos comentaram: nossa, mas estava tão bom te ver feliz que a gente se contaminava com a sua alegria. Você estava muito alegre, você estava esbanjando alegria. E estava mesmo. E muita gente ficou alegre e entrou aqui nessa. Eu irradiei. E a pessoa entrou nessa contaminação do estado afetivo momentâneo, né? Daquele momento, daquele evento,
daquela sintonia que estávamos todos ali sintonizados na alegria. Por isso que é muito bom, né? E tem a rigidez afetiva, que é o oposto, né? Quando a pessoa não deseja ou tem dificuldade de sintonizar através da irradiação afetiva com os outros. Então, as pessoas têm uma alteração através de um embotamento afetivo. Então, a pessoa tem um distanciamento afetivo. A gente vê isso claramente em alguns casos de autismo, por exemplo, né? De esquizofrenia, que tem esse embotamento. A pessoa não sintoniza afetivamente, não irradia e não se contamina pela afetividade presente. Era só isso. É um pouco teórico, mas é só para vocês terem uma noção. Não se preocupem em guardar termos e nada, não. Eu trouxe a título de conhecimento, de assim, uma certa iluminação para o nosso estudo aqui, um complemento, tá bom? Então, agora a gente tem essa noção que quando fala de afetividade aqui, não é o eu gostar de alguém apenas. Isso é um dos inúmeros aspectos do conjunto que é a afetividade. E é sobre isso que Joana vai continuar nos falando, tá certo? Bom, na raiz de todo empreendimento libertador ou de todo empenho solidário, encontra-se a afetividade ao ideal, à pessoa e à humanidade, estimulando. E quando os desafios se fazem mais graves, eis a afetividade amparando o sentimento nobre que não pode morrer e a coragem que não pode enfraquecer. Eu achei isso aqui muito bonito, né? Porque quando a gente quer um empreendimento libertador, libertador dos nossos males, das nossas tristezas, das nossas mazelas, e queremos entrar em sintonia com a felicidade, com o amor ao próximo, com o alto amor, então a afetividade está no ideal, né? Ou seja, no pensamento. Eu vou realizar um trabalho voluntário com as crianças carentes de tal bairro. Essa afetividade está ligada à pessoa, a cada pessoa que vai participar, como trabalhador do meu grupo, como a pessoa que vai receber, né? Aquela afetividade de indivíduo para indivíduo, aquela sintonia maravilhosa. E tem a ver com esse sentimento em relação à humanidade, ao respeito. Por que a humanidade? Porque aqui entra um aspecto bonito do amor divino. Nós não podemos achar que estamos aprendendo a amar como Deus nos pediu, através dos ensinamentos de Jesus, se não amarmos a humanidade. Enquanto não houver empatia, amizade, preocupação, ação para ajudar todos os nossos irmãos em humanidade, nós não saberemos o que é o amor divino. Sem afetividade, a vida perderia o seu significado. Tão eloquente se apresenta na formação da personalidade e na formação da estrutura psicológica do homem e da mulher. Olha que bacana isso aqui. Eu li antes para vocês verem que eu peguei o texto de psicologia, de encarnados, e aqui vem Joana de Anjos, desse espírito luminoso, escrevendo neste capítulo exatamente aquilo que eu havia falado com vocês, né? Então, sem afetividade, a vida perderia o significado, porque tudo que está envolto na afetividade é que nos permite evoluir, é que nos permite entrar em contato com a nossa felicidade. A afetividade é o laço de união que liga os indivíduos por meio de sentimento elevado e os impulsiona na direção do divino amor. É o que eu falei, né? Então, o meu afeto com o afeto do outro, na sintonia, na contaminação, né? Na mesma frequência, a gente constrói ambientes positivos, salutares.
relações mais positivas, mais saudáveis com os outros, diferente das relações abusivas, dos ambientes tóxicos, né, que a gente tantas vezes se depara. Então, essa união que liga as pessoas, né, esse sentimento elevado que impulsiona o amor ao próximo, o amor pela humanidade, ele nos impulsiona também em direção ao divino amor. Bom, continuando. Quando se pode entender e se tem olhos para ver, parafraseando aqui Jesus, né? É possível distinguir a afetividade nos mais variados sentimentos humanos. E aí, Joana coloca uma listinha aqui que eu vou ler. Olha que bacana. Distinguir a afetividade nos mais variados sentimentos humanos. Então, a afetividade não está apenas no gostar de, ou gostar de alguém, ou de um bichinho, não. A afetividade, ela está ligada a todos os tipos de sentimentos aqui. Segundo Joana de Ângeles, o egoísmo é a afetividade a si mesmo. O ressentimento é a afetividade egoísta que não foi satisfeita. A bondade é a afetividade que se expande. O ciúme é a afetividade insegura, possessiva. O trabalho é a afetividade do dever. O ódio é a afetividade que enlouqueceu. O auxílio fraterno é a afetividade em ação. A vingança é a afetividade adormecida. Desculpa. A vingança é a afetividade que enfermou, que está doente. A preguiça é a afetividade adormecida. O amor é a afetividade que se sublima. A caridade é o momento máximo da afetividade. Então, Joana, com essa listinha aqui, nos traz egoísmo, ressentimento, ciúme, ódio, vingança, preguiça, mas ao mesmo tempo ela nos traz bondade, trabalho, auxílio, amor e caridade. Então temos como trabalhar a nossa afetividade, né? E Joana continua: em qualquer circunstância, libera a tua atividade, desencarcerando-a, a fim de que se expanda e beneficie os demais. A afetividade é portadora de especial conteúdo. Quanto mais se doa, mais possui para oferecer. É rica e infinitamente possuidora de recursos para expender. Olha que coisa bonita aqui, Joana nos falando. Para a gente desencarcerar a nossa afetividade. Por que Joana pede isso? Vocês se lembram que agora mesmo eu li? Falando que inúmeros problemas de ordem de saúde mental estão com raízes na afetividade embutida, no não querer trabalhar e sintonizar a sua afetividade com a do outro. Dei até o exemplo, né, do autismo, da esquizofrenia, de muitos casos, né, mais graves. Então, dos casos de pessoas que entram em processos neuróticos, de reclusão interna, né, de afastamento, tanto físico quanto emocional, quanto espiritual daqueles que o cercam. Então, Joana fala que quanto mais a gente doa, mais a gente possui para oferecer. Assim é com o amor. Por exemplo, o amor materno. Nós temos o primeiro filho e nos desdobramos. Temos o segundo filho, ele não vai ser menos amado que o primeiro. Nós vamos amar os dois. Se tivermos 20 filhos, vão ser 20 filhos muito amados. Né? Então, o amor na sua essência, ele se multiplica, ele não se divide. Então, a afetividade tem esse poder
de se multiplicar e de nunca faltar. Continuando com Joana de Ângeles. Jamais te arrependas por haveres sido afetuoso. Não te esqueças, porém, não te facultes, porém, uma afetividade exigente, que cobra resposta, que se impõe, que aguarda retribuição. Aqui nós estamos falando de quê? Da gente não ser melindroso, não ser egocêntrico. Ah, eu ajudei uma vez, não vou ajudar mais não. Ah, eu já tentei falar uma vez, não me retornou, não vou retornar mais não. Ah, eu sempre trato bem fulano, mas agora também não vou tratar mais bem não. Isso é a gente exigir resposta, exigir que o comportamento do outro seja dentro da nossa expectativa. Muitas vezes, quando o outro está no seu momento de dor, de desespero, muitas vezes, quando o outro está no seu momento de desequilíbrio máximo, é quando nós não podemos cobrar desse outro. Se eu não dou conta, eu posso até falar: olha, por favor, vamos parar por aqui, eu preciso de fazer outra coisa, né? Eu tenho que me respeitar também, mas eu preciso de não entrar na vibe do ódio, de não entrar na raiva, da exigência, que quero que o outro faça exatamente como eu quero. As pessoas no mundo, todos nós, precisamos ser um pouquinho mais compreensivos com o fato de nem todos nós estamos no mesmo patamar evolutivo. Nós temos pessoas muito atrás que ainda são muito vinculadas ao ódio, ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade. Temos pessoas semelhantes a nós, são aqueles que a gente tem muita afinidade e tem prazer de estar ali dividindo. E tem aqueles que estão lá na frente. Agora a gente tem que tomar cuidado com uma coisa chamada zona de conforto. O que é isso? É maravilhoso se numa sala de aula eu só tiver aluninhos tranquilos, com facilidade de aprendizado, que tiram 9 e 10 sem eu me esforçar muito. Mas uma sala de aula não é assim. Tem aquele que tem um problema fisiológico, tem aquele que tem um problema emocional, tem aquele que tem traumas, tem aquele que vem de família muito desajustada, que impede o aprendizado, e a professora tem que lidar com tudo. Semelhante a isso, é o nosso pai, que nos coloca numa situação, então todos nós do mundo Terra estamos aqui em uma única escola. Alguns de nós são muito elevados. Basta pensar numa vida como a de Francisco de Assis, que tão jovem fez tanta coisa. Basta pensar em Jesus, basta pensar em Irmã Dulce, em Chico Xavier. Essas pessoas estão a anos-luz de diferença da gente. Sim, mas um dia eles foram com a gente. E eles foram evoluindo através do amor. Então, na nossa zona de conforto, eu vejo muitos posts, né, em Facebook que eu fico indignada. Assim, se não te respondeu, deleta, né? Se tá difícil, some, deixa. Não é tão simples assim. Nós temos que saber, sim, a cuidar do nosso alto amor e não ficar aguentando coisas que são muito acima do que nós merecemos aguentar. Mas nós não podemos, a primeira chateação, rompermos os vínculos, porque isso é imaturidade. Nós temos que estar abertos ao diálogo. Nós temos que fazer a tentativa do diálogo. Agora, é claro, se vem para uma agressão física, aí não tem uma segunda conversa. Mas o diálogo é, primeiramente, muito importante. Então, se eu tenho uma amiga e essa amiga fala algo que me magoa, eu preciso de deixar a poeira baixar e conversar com ela. Aquele dia você me falou assim, pera lá, como é que é isso? Né? E tentar dialogar. Porque o outro não tem a obrigação de ficar com a gente. Fica se quiser.
E nós não temos a obrigação de ficar com o outro, ficamos se quisermos. Só tomar cuidado com a zona de conforto, que de repente só conviver com quem pensa igual, porque isso vai se transformando num embotamento afetivo. E aí, quando a gente menos espera, a gente vai criando essa solidão, né? Eu posso estar no meio de muita gente, mas sem afinidade, sem convivência, sem parceria. Para sair da zona de conforto, é preciso buscar amar o próximo. É preciso buscar fazer algo por si e se amar. Se eu sou uma pessoa que as pessoas costumam me desrespeitar, então eu preciso de passar a impor um pouco mais de respeito. Agora, se eu sou uma pessoa que não tem a mínima paciência com quem pensa diferente de mim, eu preciso de passar a construir a paciência no meu coração. Entendem? Então, é um limiar que não é fácil, mas por isso que nós temos que observar. Por isso que nós temos que estar vinculados sempre ao nosso processo de autoconhecimento. Então, olha o que Joana fala, né? Em qualquer circunstância, libera a tua afetividade, desencarcerando-a, a fim de que se expanda e beneficie os demais. Então, nós temos que buscar liberar o que há de bom em nós e embotar, até que não sobreviva mais, a vaidade excessiva, o orgulho excessivo, o egoísmo excessivo, né? Porque, por enquanto, não temos a pretensão de falar, não sou orgulhoso, não, só de falar isso já é, né? Então, nós temos que ter uma noção de que, assim, nós precisamos nos esforçar para melhorar. Nós não viemos à Terra para vivenciar um mar de rosas. Por quê? Porque somos espíritos com débitos difíceis. Nas outras vidas, nós já matamos, nós já fomos desonestos, nós já fomos, já traímos, todo tipo de traição, já fizemos de tudo. E estamos aprendendo. Se hoje eu não mato, se hoje eu não roubo, isso é uma evolução maravilhosa. Mas eu não posso julgar com ódio aqueles que ainda estão neste caminho. Jesus falou várias vezes: condene o pecado e não o pecador. Por isso que ele salvou a mulher de levar pedradas. Por isso que ele devolveu a visão. Por isso que ele estava ali fazendo milagres para chamar a atenção daquele povo para o tamanho do amor de Deus para conosco. Né? Então, a afetividade, quanto mais se doa, mais possui para oferecer. Lembremos disso. E não vamos entrar na onda de achar que somos donos do nosso nariz e ser independente significa não depender de ninguém. Isso é arrogância. Nós dependemos da pessoa que plantou o trigo para a gente comer o pãozinho de manhã, sabe? Nós precisamos de trabalhadores que cuidam da água da nossa cidade para matar germes, bactérias e tudo mais. Então, se nós vivêssemos só com pão e água, já teriam centenas de pessoas envolvidas nesse processo. Nós dependemos uns dos outros, sim. E isso é característica do ser humano, viver em coletividade. Por isso que eu preciso de expandir a minha afetividade. Porque se retrairmos, nós teremos problemas. Teremos problemas de convivência, teremos problemas em família, problemas no trabalho, problemas na caridade que nós resolvemos praticar, né? Então, pensa se eu vou dar o pão apenas para a pessoa que vota no mesmo candidato que eu. Isso interessa para quem tem fome? Não. Pensa bem se eu vou dar um lanche, mas a criança que frequenta uma outra igreja viu e veio correndo para pedir um pãozinho. Não, você está na igreja tal, aqui é só quem está no centro. Isso é o que Jesus faria? Nunca.
Então, prestemos atenção nos nossos pensamentos, nas nossas ações e vamos mudando, porque a vida é esse ciclo de mudanças maravilhoso. É maravilhoso viver. É maravilhoso termos a liberdade de mudar e não termos o compromisso com o erro. Se erramos, vamos fazer diferente. Vamos aprender. Essa liberdade de estarmos sempre em movimento, sempre mudando, transformando, é algo que a gente não tem noção da maravilha. Pensa se a gente vivesse uma vida de robozinho. Agora, se nós estamos com uma vida de robozinho, somos nós que colocamos ela assim. Eu posso, ao ir para uma escola, mudar o trajeto e ver os ipês amarelos floridos. Eu posso ir por outro trajeto para poder ver alguma construção nova, né? Eu posso variar o meu cardápio do almoço, dentro das possibilidades econômicas que eu tiver, né? Um dia eu faço o ovo frito, outro dia o ovo cozido, outro dia ovos mexidos, né? Tudo eu posso mudar. Eu posso não trocar os móveis, mas eu posso mudar no espaço que eu estiver. Eu posso pegar os livros da minha prateleira e reler uma ordem aleatória. Eu posso olhar outros canais de TV para ver o que acontece nos outros canais, né? Tudo isso é o quê? É transformação. É esse movimento. A vida é movimento. Água parada, doenças. Vida parada, corpo parado, doenças. Continuando com Joana de Ângeles. Jamais te arrependas por haveres sido afetuoso. Isso é muito importante. Não arrepender. Aí a pessoa fala, eu desisti, não faço mais o bem não, porque na maioria das vezes a gente faz e o povo tudo são os ingratos. Não existe isso. Por mais que a gente dê o alimento para 10 crianças, uma vai ficar tremendamente grata. E mesmo se nenhuma ficasse, a sensação do dever cumprido tem que ser nossa. Então, eu não tenho que fazer esperando a retribuição do outro. Fazer por amor é isso. Se Jesus fosse esperar a retribuição dos homens, ele não teria nascido. Porque aqueles que foram cuidados por ele, aqueles que o ouviram, aqueles que foram muitos curados por ele, eram os mesmos que o condenaram e que ele na cruz não pediram por ele, escolheram soltar Barrabás, o famoso ladrão. Então, nós precisamos de pensar nisso. Atinge o elevado patamar emocional da afetividade, que se esquece de si mesmo e favorece ao outro, conforme Jesus a viveu, sem apego, sem decepção, por não haver recebido a compensação, que foi o que eu acabei de falar, né? Jesus, ele fez tudo e continua fazendo, mas ele não espera o retorno, ele vai continuar fazendo, né? A afetividade se completa no próprio ato de expandir-se. Olha que coisa bonita, né? Então, aqui, Joana de Ângeles, neste livro, Diretrizes para o Êxito, nos traz a reflexão da expansão da nossa afetividade, que envolve sentimentos, emoções, né? Que envolve os pensamentos, a forma como a gente vive, como a gente vê o mundo, como a gente sente, as nossas crenças. Então, que a gente possa expandir pelo amor, expandir pela caridade, pelo desejo de ser melhor, pela vontade de evoluir, de fazer algo bom, pela vontade de sairmos dessa vida melhores do que quando aqui chegamos, sem julgarmos. Porque muitas vezes aqueles que a gente julga não estar evoluindo, eles serão muitas vezes recebidos com
honras no plano espiritual. Tinha um caso de um irmão que ficava nos fundos da casa que ele morava, bebendo dia e noite sem parar. E aí, uma outra pessoa falou, o irmão falou: nossa, esse meu irmão está perdendo a existência, está perdendo a encarnação, não é, Chico? E Chico falou: não, estão esperando o desencarne dele com festa lá no céu. Porque ele, e sim, não conseguiu lidar com o problema da bebida, mas ele não mata, ele não rouba. Tantas coisas que ele não faz mais, falta só a bebida, é muito pouco diante do passado tenebroso que ele tinha lá para trás. Então, essa encarnação que você está achando que ele perdeu, não perdeu, não. É o que ele ainda não deu conta de trabalhar. E quem de nós pode apontar o dedo para lá ou para cá, dizendo: você está pior do que eu, porque eu evolui mais que você? Talvez eu esteja fazendo essas lives na época da pandemia e estou muito atrasada, que era para eu ter começado com 20 anos. Então, não estou em mérito, não. Estou devendo aí 30 anos da minha vida que eu não fiz o que devia de fazer. Às vezes, aquela pessoa que não acreditava em Deus, nessa vida, decide entrar numa hora de uma igreja vazia e olhar para aquele altar e falar: Jesus, o Senhor existe, eu acredito no Senhor, em Deus, e sair da igreja. Ela ganhou a encarnação. Se antes ela não, se há muitas vidas ela não pisava num templo. Não somos ninguém para julgarmos ninguém. A dor do outro tem peso diferente uns para os outros. O medo que eu sinto é diferente do medo que o outro sente pela mesma coisa. Exemplo, avião. Tem pessoa que ronca, que dorme, tem pessoa que nunca entra no avião e tem pessoa que vai prestando atenção, né? Na viagem, mas não fica tão tensa, mas não fica tão relaxada. Tem gente que toma remédio para conseguir viajar. Ninguém merece a piadinha sem graça, o sarcasmo, porque a dor do outro é do outro, né? A gente tem que validar. Seja medo de barata, de aranha, de avião, seja medo de falar em público, seja medo de espírito. Então, é isso que é expandir a afetividade, é a gente aceitar o outro nas diferenças. O outro é diferente de mim. Enquanto eu ficar tentando achar que o outro pensa igual a mim, gente, quantas vezes as nossas relações conjugais se desgastam porque a gente fica chateado porque o outro não adivinha o que a gente quer ou faz exatamente o contrário do que eu quero, né? Quantas vezes as relações de pai com filho entram no autoritarismo e aí as crianças, adolescentes têm medo, obedecem, mas assim que crescer e que sair, aí passa a fazer tudo diferente, porque não foi construída uma relação com uma afetividade saudável, positiva. Então nós temos que pensar nisso tudo e analisarmos a pergunta importante: como que está a minha afetividade? Vamos nessa listinha da Joana de Ângeles. Como que está o meu orgulho, a minha vaidade? Como que está o meu amor? A minha paciência, a minha compreensão, né? Como que está o meu corpo? Será que eu estou falando excessivamente alto? Será que eu estou sendo agressivo nas minhas colocações? Né? Será que eu estou andando de uma forma muito rígida? Como é que o meu corpo está comunicando esses sentimentos? Olhar para si, para o espelho em que eu olho, se o meu olho brilha quando eu estou feliz, mas olhar para o espelho da alma, que consegue ver o sorriso, mesmo quando ele não está sendo expresso. Então, vamos nesta caminhada juntos, trabalhando cada sentimento, cada emoção, cada pensamento, transmutando o máximo que eu puder
aquilo de negatividade, de paralisia, de embotamento, em movimento, em transformação, em positividade. Esse era o recado da noite de hoje. Então agora nós vamos fazer a nossa prece. Jesus querido, obrigada, querido, amigo, irmão, mestre, farol das nossas almas. Obrigada por este momento em que nos abrimos para que a sua luz possa penetrar o nosso ser, nos levando a compreender, a refletir sobre os ensinamentos de hoje que Joana nos traz através do Divaldo. Obrigada, Jesus, por esses livros maravilhosos. Obrigada por essa tecnologia que nos permite estar em grupo agora numa sintonia única, rogando a uma só voz, Jesus. Abençoe a todos nós. Abençoe os nossos familiares, encarnados e desencarnados. Cuida especialmente daqueles irmãos que têm uma carência afetiva maior, que têm uma autoestima mais baixa, que têm um desejo de ser amado, que se sente rejeitado. Cuida daqueles, Jesus, que não conseguem expressar pensamentos, sentimentos. Cuida daqueles, Jesus, que tantas vezes perdeu a oportunidade de aprender a amar, de aprender a evoluir. Mas pedimos que neste contexto, nós que tantas vezes vivenciamos tudo isso que pedimos, sejamos amparados por Ti, na nossa coragem, na nossa determinação, na nossa disciplina, na nossa ação de amor ao próximo. Jesus querido, obrigada por termos essas águas que podem ser fluidificadas com essas energias maravilhosas. Obrigada pelo encaminhamento dos irmãozinhos desencarnados, doentes por falta de amor, excesso de ódio. Obrigada por aqueles que estão sendo encaminhados aos hospitais, doentes da alma. Que o nosso lar seja luz, que seja protegido. E que essa luz do nosso lar, de cada lar aqui presente, se expanda, envolvendo as nossas cidades, onde quer que estejamos. Aqui nós estamos, no coração do Brasil, na sua capital. E nós rogamos que essa luz envolva toda a administração do Brasil que acontece aqui. E que essa luz vá se expandindo para todas as regiões, todas as cidades brasileiras. E que o Brasil, nesta semana que comemora 200 anos da sua independência, possa receber da equipe de Ismael e de todos aqueles trabalhadores de Jesus aquela luz que envolve o nosso país, fazendo uma redoma de paz, de amor, de respeito, e que nós nos lembremos que somos todos brasileiros, irmãos em humanidade, escolhidos para encarnarmos juntos nesta pátria do Evangelho. Lembremos disso para aqueles que pensam e que agem diferentes de nós. Mas não nos esqueçamos de imaginar essa luz se expandindo, envolvendo todo o globo terrestre, onde Jesus ilumina cada canto, cada ser, do mais feliz ao mais infeliz nesse orbe terrestre, envolvendo todos aqueles já desencarnados.
Obrigada, Jesus, por este momento de estudo e oração. Abençoe cada um que tira o seu tempo para poder estar aqui conosco neste aprendizado. Que seus caminhos sejam abençoados. E que todos nós recebamos da nossa Mãe Santíssima essa luz azul que nos envolve o coração, acalmando, trazendo paz, trazendo fé, trazendo confiança. Jamais nos esqueçamos que o governador da terra é o Senhor Jesus. Jamais nos esqueçamos que o governador espiritual do Brasil é o anjo Ismael, escolhido por Jesus. Então, confiemos. Confiemos porque estamos nesse processo de transição para a regeneração. Sejamos luz, sejamos fontes de amor, de paz e de harmonia, onde quer que estejamos. Que o Senhor, Deus Pai, que Jesus e nossa Mãe Santíssima abençoe a todos nós, a nossa noite, o nosso adormecer, o nosso sono, os nossos sonhos, o dia de amanhã e toda essa semana. Lembrando que quarta-feira às 20 horas estaremos aqui reunidos, mesmo sendo feriado, para podermos orarmos, estudarmos e unirmos as energias amorosas em prol de cada um de nós, em prol de todos os filhos do nosso Pai Celeste. Finalizamos dizendo que assim seja. Meus amigos, um abraço, o meu muito obrigada. Lembrando dos nossos horários de estudo e oração. Segunda e quarta, 20 horas, sextas, 18 horas. Até quarta, 20 horas, se Deus quiser e Ele há de querer. Muito obrigada por tudo. Até quarta.